Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Obrigado, louvor. Aleluia, Deus é bom. Eu não sei quem foi que marcou meu sapato, mas eu quero agradecer. Amém? Deus é bom. Aleluia. Amados, eu queria que nós começamos a semana passada, amém? E nós estamos falando sobre uma mente renovada. E estamos falando sobre o papel, irmãos, da nossa mente, sabe? Nesse trabalho tão importante que se chama salvação. Então a gente falou lá, começamos a tocar em alguns aspectos relacionados a um pensamento e como deve funcionar a nossa mente, aonde nós devemos colocar a nossa mente, não é? E nós sabemos, amado, como o apóstolo Paulo diz na palavra lá em Romanos, ele diz que se eu não permitir que a minha mente seja transformada, não é? Seja renovada, eu não posso experimentar, embora tendo um espírito recriado em Cristo Jesus, está escrito na palavra, que eu só posso experimentar, amado, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando eu tenho uma mente renovada por esta palavra. Então é importante que você tenha consciência, amado, de que você é uma nova criatura, mas é importante que você tenha uma mente renovada, um pensamento renovado, uma forma nova, amado, de pensar, e pensar à luz da palavra de Deus. Você está comigo? Então, muitas vezes, amado, nós não desfrutamos dessa salvação porque nós não renovamos a nossa mente. Então, nós precisamos, amado, levar informação para a nossa mente, amém? Dando instrução a ela de como ela deve funcionar. E uma das instruções que Paulo traz na palavra, eu não quero abordar aqui, mas eu quero apenas dar uma introdução, é que nós devemos levar pensamentos cativos à obediência da palavra. Pensamentos cativos são pensamentos, amado, que não colaboram, que não cooperam, amém? E que não vão me levar a viver e ter uma atitude correta para com a palavra de Deus. Se eu tenho um pensamento contrário à palavra, a Bíblia me orienta, amado, que eu devo obedecer essa palavra, independente de entendê-la ou não. Eu quero que você entenda isso. Então, o pensamento cativo, ele fala a respeito disso. O teu pensamento não concorda, a tua mente não concorda, mas se existe uma instrução de Deus, se submeta a ela. E aí, amado, eu vou purificar a minha mente. Ou seja, eu vou conseguir colocar nela algo que ela nunca experimentou e nunca provou. E ela vai dizer, rapaz, funciona. É melhor obedecer do que sacrificar. Você está comigo? Paulo também fala, amado, que à medida que eu desenvolvo a minha salvação, lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12, ele diz, olha, eu sei que vocês fazem isso na minha presença. Eu sei que quando vocês estão reunidos, todo mundo concorda a respeito da salvação. Mas muito mais importante é na minha ausência. Ou seja, é no dia a dia, é onde vocês estão. É na sua casa, no seu trabalho, é no seu relacionamento. Então vocês devem desenvolver a vossa salvação. Porque uma vez que você desenvolva a vossa salvação, ou seja, o papel da salvação, irmãos, existe um operar de Deus, existe um trabalhar de Deus, mas existe um cooperar humano. Se não houver um cooperar, irmãos, da minha parte, da tua parte, Deus está limitado nesse agir. Agora a Bíblia fala, irmãos, que quando existe uma colaboração minha, uma cooperação minha, o desenvolver dessa salvação é assistido pelo poder de Deus, que faz com que haja no nosso coração desejo de corresponder com aquilo que está no coração dele. Então o evangelho, irmãos, deixa de ser aquele sacrifício terrível da religiosidade e passa a ser um evangelho de poder. Você não vem na igreja porque é obrigado, você vem porque você tem o desejo de vir. Você vai ler a palavra de Deus porque haverá desejo no teu coração de ler a palavra de Deus. Você vai orar não porque está passando por um momento difícil, mas porque haverá um desejo de você orar. E você não vai orar apenas porque está passando por situações, está precisando de uma direção para a sua vida. Não, você vai orar porque você sabe que quando você ora, você conversa com o Pai e dessa conversa você sai edificado. Então você deixa de ser religioso e passa a ser um verdadeiro cristão, alguém que tem contato com a pessoa de Deus. Amém? E a mente, irmãos, tem um papel fundamental nisso aí. Então ela precisa verdadeiramente entender o papel dela na salvação. E eu quero falar algo hoje aqui que veio no meu coração, que os cristãos, amado, muitas vezes, eles não conseguem sintonizar muito bem as decisões que eles vão tomar e que precisam tomar na sua vida, com relação às orientações dadas por Deus, amado. E é interessante que dentro dessas decisões que muitos cristãos estão tomando, eles tomam decisões baseadas nas emoções, baseado naquilo que é confortável aos sentimentos e às suas emoções. E muitas vezes, amado, nós tomamos decisões e precisamos tomar decisões não por uma paz que eu estou sentindo naquele momento, não por um alívio que eu estou sentindo naquele momento,
Não é apenas porque eu estou vivendo um momento agradável na minha vida. Não, não é por isso, irmãos. Não é por isso que nós devemos tomar decisões. Porque muitas das nossas decisões, amado, não envolvem, amém? Eu digo conforto. Não envolve se sentir bem. Eu não tomo decisão porque eu preciso me sentir bem. Eu tomo decisão, amado, decisões na minha vida, porque eu entendo que aquela decisão ela é fundamental para o meu benefício, para o meu crescimento e para o meu amadurecer em Cristo Jesus. Então as nossas decisões, amado, elas não são tomadas porque nós nos sentimos bem. Porque isso, amado, isso é um meio de você se guiar, sabe, muito frágil. Porque é interessante, irmãos, que quando o homem caiu, eu quero que você entenda isso hoje, que quando o homem caiu, irmãos, ele caiu com aquilo que era bom aos olhos, era agradável e desejável. Ele não caiu com nada, amado, que era repelível, que ele não queria. Você entende, irmão? Ele não caiu com nada que era feio, com nada que era fedorento, sabe, com nada que havia repulsa. Não. É interessante que o homem caiu, irmãos, naquilo que os olhos dele admirou, naquilo que ele desejou, e era bom para dar entendimento. Olha só, amado. É isso que eu quero falar hoje. Que nem tudo que é bom e nem tudo que é agradável pode ser uma resposta de Deus para a tua vida. Eu quero que você entenda isso. Amém, gente? Isso é extremamente importante. Porque você vai ter que tomar decisões que não serão agradáveis à tua alma. Não haverá nenhuma, naquele momento em que você decide algo, irmãos, não vai ser nem um pouco confortável. Mas eu quero te dizer uma coisa, o fruto da tua decisão vai convencer a tua alma que foi o melhor a ser feito. E que você vai dizer, rapaz, se eu não tivesse feito... Quem já aconteceu com alguém que relutou, relutou com Deus e resolveu obedecer. E disse, mas Senhor, se eu não tivesse feito aquilo, é a sua alma que se convenceu. E ela se convenceu por quê, amado? Porque deu certo. Por que deu certo? Porque você obedeceu, contrário à vontade dela. Nem sempre, irmãos, a nossa alma vai concordar, amado, com a palavra de Deus, não. Isso não é pecado não, viu, gente? Isso não é pecado não. Isso prova que você é natural. Isso prova que você tem uma mente, precisa do Senhor para ser tratado. Eu também preciso do Senhor para ser tratado. Amém? Então, quero que você abra aqui comigo a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre renovar da mente. E talvez você possa perguntar, pastor, você não vai falar na confissão, não. Mas, amado, tantas confissões têm sido feitas e a gente não vê resultado. Tantas decisões foram tomadas antes e depois se toma uma decisão totalmente contrária àquilo que as pessoas falam que Deus falou um dia para ela lá atrás. E hoje parece que Deus falou outra coisa. Se disse tantas coisas a Deus e hoje o caminhar é diferente daquilo que se disse a Deus. Fez uma promessa lá atrás, hoje está indo em outra direção. Eu te pergunto, Deus muda? Não, amado, Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Mas por que nós mudamos, amado? Por que nós mudamos? Se Deus não muda, por que nós mudamos? Sabe, irmãos, a minha mente e a tua mente tem um papel fundamental nisso. Amém? Então, aqui em 1 Coríntios, você me permite que eu fale mais um pouquinho? Por que eu estou falando isso? Você lembra que eu falei, me veio agora, e eu vou tocar nesse assunto e a gente vai ler. Diga, o homem, ele caiu com aquilo que era desejável, com aquilo que era agradável e que era bonito. Diga, porque Deus não faz nada feio, não faz nada que não seja desejável e não faz nada que não seja bonito. Diga, mas o inimigo pega o que Deus fez Não vou mandar você dizer o resto porque você sabe da história. Porque, amado, o problema não foi o fruto. O problema foi a desobediência. Porque o que Deus faz não é desejável. Mas o que Ele manda, o que Ele não manda, irmãos, isso tem um papel fundamental na minha vida e na tua vida. Você está comigo? A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, marca aí, 1 Timóteo capítulo 4, que o Espírito diz expressamente à igreja, ou seja, diz claramente à igreja, que nos últimos dias, alguns se afastarão da fé, por dar ouvido
a espíritos enganadores. Não são espíritos falsos, irmãos, são espíritos enganadores. O que é falso você vê e diz, está fora. Mas o que parece ser verdadeiro é isso que me leva, amado, pode te levar e pode me levar a errar. Você está comigo? O apóstolo Paulo fala uma coisa interessante em 2 Timóteo, no capítulo 4, que nos últimos dias algumas pessoas vão desejar ouvir algumas coisas. Pergunte para o seu irmão, você só gosta de ouvir o que agrada? Diga para ele, cuidado, porque esse é um sinal que pode haver uma influência que não é de Deus sobre a tua vida. Porque você precisa ouvir também o que você não quer ouvir. Você entende? Vamos aqui para você ver que não é invenção minha. Então, eu quero que você renove a tua mente, irmãos, porque se ela estiver te levando apenas para aquilo que é agradável, cuidado. Para aquilo que é desejável, cuidado. Para aquilo que é bom aos teus próprios olhos, cuidado. Eu não quero colocar medo, irmãos, eu quero te ensinar a ter discernimento. A julgar todas as coisas, amado. Sabe, lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 5, Paulo fala uma coisa importante a respeito da mente. Ele diz, é muito bom que vocês estejam totalmente convictos na vossa mente. Interessante que ele não falou no espírito. Ele falou que é bom que você tenha uma opinião formada na sua mente. Quando você faz algo ou deixa de fazer para Deus. Então, acredite, irmãos, que não é apenas uma questão de espírito, é uma questão de mente também. Porque se a Bíblia fala e me orienta que eu devo ter uma opinião bem formada na minha mente, amado, isso é importante para mim. Porque se eu não tiver, eu posso ser enganado e posso ser seduzido. E a questão toda hoje do século, irmãos, é a sedução. É a sedução, irmãos. É o brilho, sabe? São as cores, um mundo muito colorido, muito atraente para mim e para você. E a questão toda da vida cristã não está ligada, irmãos, entre o que é certo e o que é errado, mas entre aquilo que convém, entre aquilo que edifica a tua vida. Não é uma questão de certo ou errado, irmãos, que nós vivemos. Isso é pecado? Não faço não. Isso não é pecado não, eu vou fazer. Não, amado, não se trata disso. Se trata de convém ou não convém, edifica ou não. Porque mesmo, amado, que não seja pecado, pode não edificar. Então, se não edifica, amado, por que é que você se envolve com isso? Isso está produzindo maturidade em você? Está tornando você mais convicto do Senhor? Está te aproximando mais de Deus? Ou está te afastando? O teu compromisso é maior com o sexo do que com Deus? Você está comigo? Você tem que ter cuidado, irmãos, com isso. Porque a mente, amado, quando Paulo chegou para os gregos e disse, eu vou ler a palavra, viu, gente? Quando Paulo chegou para os gregos e disse assim, olha, eu sei que vocês têm uma mente tão fértil, porque vocês são capazes de construir tantos deuses. Ele quis dizer, em outras palavras, que a mente do homem, irmãos, é capaz de construir o Deus que ela imagina ser para ela, e que deve ser. Então, aqui em 2 Timóteo, depois a gente vai lá em Coríntios, mas eu quero que você abra aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4. Amém? 2 Timóteo, eu chego lá. No versículo 1 diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, está comigo, gente? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como quem está sentindo coceira no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério.
É interessante, irmãos, que nós devemos avaliar, e eu examino a minha vida à luz da palavra de Deus. Sabe, a nossa vida, irmãos, ela é muito maravilhosa para ser desperdiçada. Você está comigo? Eu preciso receber uma informação que vá além do meu conhecimento, irmãos. Que vá além da minha habilidade. Eu tenho que receber informação daquele que me criou. Eu tenho que receber informação daqueles que escreveu todos os meus dias e sabe o que é bom e o que é ruim para mim. Eu tenho que receber informação daquele que disse que o certo e o errado era com ele e não comigo. Porque a questão do homem cair, irmãos, foi porque ele achou que ele poderia ser Deus. E ser Deus te dá o direito e me dá o direito de dizer o que é certo e o que é errado para mim. O certo e o errado, amado, não está em mim nem em você. O certo e o errado está em Deus. Então a palavra alerta o quê? Se eu estou tendo coceira no ouvido, se eu já quero ouvir sempre uma coisa que me agrada, sempre uma coisa que me bote para cima, cuidado com isso, irmão. Porque o dia mau pode botar tudo aquilo que você construiu na mente para baixo em 5 minutos, em 10 minutos. Agora eu não quero falar do dia mau, eu quero falar do dia bom. Do dia que causa distração, do dia que não se ora mais, do dia em que você tem o seu emprego, o seu estudo, a sua família em primeiro lugar, daquele dia em que Deus fica em segundo plano e você entra no primeiro plano, daquele dia que os teus projetos, amado, têm mais importância do que os projetos da igreja. Os teus projetos tomaram lugar da tua vida de oração, tomaram lugar, amado, da tua comunhão com o Pai, tomaram lugar da tua comunhão com a palavra. Eu quero falar deste dia, e esse dia é um dia muito agradável, porque não há necessidade de você orar, porque você não está passando por problema, você não precisa de direção, você está tão guiado que você não ora mais. Você entende? É uma região, amado, de perigo, é uma região de distração, é uma região de alienação. Eu só vou procurar aquilo que me agrada. É interessante, amado, que existem palestras sendo dadas aí, que quando tu sai de lá, tu sai melhor do que um super-homem, irmão. Mas só dura 2 dias, 3 dias, tu vai ver que nada daquilo está funcionando, porque só alcançou isso aqui. Não conseguiu renovar a tua mente, porque a minha mente e a tua mente só pode ser renovada pela palavra. Então é um perigo nos dias de hoje, amado, eu sempre desenvolver algo na minha vida, ou buscar algo na minha vida que apenas me traga satisfações, e não uma direção e um propósito. Porque aquilo que me dá satisfação hoje, talvez não comunique propósito, e aí haverá frustração na minha vida. Eu não encontrarei sentido para viver, porque tudo que eu faço, não existe um sentido naquilo que eu faço. Quem está entendendo? Então o que é que acontece? A vida cristã, irmãos, e a minha mente, ela tem que ser iluminada pela palavra, sabe, para que ela entenda que existem alguns momentos que nós precisamos tomar decisões, amado, e fazer escolhas, não apenas buscando o que é agradável, o que é desejável, porque nós sabemos como o homem caiu, irmãos. É interessante que tem se ouvido muito sobre perseguição, as pregações são sobre batalhas, sobre perseguições, sobre dia mau, sobre dia isso e dia aí. E quando as coisas estão totalmente boas é porque Deus está envolvido. Sabe, irmão, sempre onde Deus está envolvido existe um inimigo por perto. Nunca, irmão. Nunca. E se ele puder te incentivar a deitar numa rede, a se dedicar totalmente à tua vida pessoal, ele vai fazer isso. Se ele não te derruba, amado, na calamidade, ele vai fazer o quê? Ele vai te dar riqueza. Porque foi. Ele foi para a falta com Jesus, não colou. Jesus está escrito. Depois disse, vem cá, se tu me adorar, eu vou te dar algumas coisas para tu. Porque foi me dado. Jesus disse aí, está escrito também, eu não vou te adorar não. Ou seja, eu não vou te servir. Eu não vou fazer o que você quer. Eu não vou me render às tuas riquezas. Eu não vou me render àquilo que você vai me oferecer. Paulo diz, não vos conformeis com o século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é que o século está oferecendo para você que está seduzindo você? O que é que o século me oferece que me seduz? Eu tenho que examinar, meu irmão. Aumento de salário não quer dizer que vem de Deus não, irmão. Proposta não quer dizer que vem de Deus não. Quem foi que disse? Pese isso à luz da palavra. Pese isso à luz da palavra, pese isso, amado. Tem uma opinião, tem uma mente esclarecida a respeito disso. Não é algo no espírito, não é algo, uma mente esclarecida. Então, Paulo aqui, eu quero que você vá aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10. Eu sei, amado, que você pode estar buscando, sabe? Eu quero que você entenda uma coisa hoje.
todo mundo, quem não quer o bem para a sua vida aqui, não precisa nem levantar a mão, todo mundo quer o bem para a sua vida. Todo mundo está buscando fazer a coisa, amado, de uma forma em que possa colher benefícios e frutos para a tua vida. Mas, amado, nós podemos estar tentando construir ou buscar algo que vai trazer benefício para a nossa vida pelo caminho errado. Eu vou lhe pedir perdão mais uma vez, mas eu quero que você vá em Provérbio. Eu vou ler esse texto aqui. Provérbios, no capítulo 14. Entenda, irmãos, a decisão quem vai tomar é você e sou eu. E você tem que tomar decisões acertadas na tua vida, irmão. Tem gente que prefere aprender com o erro, amado. Eu já sofri muito aprendendo com o erro, eu não quero mais aprender com o erro na minha vida, não. Eu sei que eu vou errar porque não tenho experiência, não sou maduro em todas as áreas. Então eu posso errar, sou passivo de erro, não me envergonho de dizer isso perante a igreja. Mas, amado, eu não quero viver uma vida de erro. Se foi me dado o Espírito da verdade, irmãos, por que está tentando acertar? Por que está vivendo tentando acertar? Se foi nos dado um Espírito da verdade. E esse Espírito, amado, não te guia fora da palavra. Esse Espírito te guia na palavra. A minha mente, bem informada a respeito disso, tem que saber dessas verdades, amado. Amém? Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito. Ou seja, você pode estar tentando construir algo na tua vida que parece reto aos teus olhos. Eu posso estar tentando construir algo na minha vida que parece ser reto aos meus olhos. Não tem nenhum problema, gente, com relação a isso. A própria Bíblia diz a respeito disso, nos instrui a respeito disso. Que você não tem defeito, nem eu tenho defeito. A questão toda é, a resposta é de quem? A Bíblia diz que muitos são os planos do coração do homem. Mas de quem vem a resposta? Então a Bíblia diz que há caminhos, amado, que parecem reto, mas no fim é caminho de morte. Quem lembra o que Paulo falou a respeito dele mesmo, dizendo, aquilo que para mim era lucro. Quem lembra disso? Filipenses capítulo 3. Paulo disse, olha, aquilo que para mim era lucro, ou seja, por um tempo na vida dele, irmãos, até que o conhecimento não viesse, ele estava fazendo a coisa que era certa, amado. Para ele estava convicto. Mas quando Cristo se revelou a ele, ele diz, aquilo que para mim era lucro, para mim se tornou perda. Por causa de um conhecimento que chegou. Então eu preciso, irmãos, associar, sabe, o meu pensamento com o pensamento de Cristo, irmãos. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos ter uma boa opinião formada na nossa mente com relação àquilo que nós fazemos ou não para o Senhor. Eu não posso, irmão, de forma alguma, quando eu tinha as meninas, não sei qual é a instrução que os pais dão hoje, mas as nossas filhas, amadas, as nossas filhas, aquilo que era oferecido para dar balinha, doce, picolé, chocolate, elas não recebiam de um estranho, porque era doce. Talvez alguém esteja botando doce na tua boca, oferecendo uma coisinha bem doce, não salgada. Eu quero te dizer uma coisa, gente. Eu quero te dizer uma coisa, a igreja só olha para a perseguição. E o diabo está tentando pegar ela noutra área. O que é discernir o bem? O que é discernir o bem? A Bíblia diz que o alimento sólido, amado, é para aquele que discerne não só o mal, como discerne o bem. O que é o bem, amado, em si? Bem, amado, não está ligado a um sentimento agradável. Bem está ligado àquilo que produz benefício na tua vida. Eu vou te perguntar uma coisa, não tem nenhum problema, porque eu sou o primeiro a confessar. Eu detestava a aula de matemática, física, química, tinha uns negócios, mas eu sabia que eu tinha que estar ali dentro. Por quê? Porque eu era reprovado. Eu sabia que para passar numa faculdade eu tinha que estudar. Para passar no vestibular eu tinha que estudar, e tinha que estudar muito. Eita, meu Deus do céu. Que coisa chata, velho. Que coisa chata. Vem cá, é melhor estar na praia ou estar no trabalho? Está na praia, irmão. É melhor fazer o que você quer? Não é melhor fazer o que eu quero? Você concorda comigo? Não é melhor? Agora eu te pergunto, é o certo? Amado, eu vou te contar uma coisa. Eu vou até pedir que você não faça isso. Alguns irmãos fazem por amor e eu tenho muito cuidado como eu recebo. Chocolate amargo. Ai, papai, eu gosto demais de chocolate amargo.
Mas eu vou te dizer uma coisa, amado, eu não posso mergulhar em cima dele. Aí eu passo, eu deixo lá em casa assim, ó, eu deixo lá em casa. Os irmãos me deram um presente, uma aula do Rema, e trouxeram um tamanho, ai meu Deus do céu. Mas eu botei lá para dizer assim, eu mando nesse chocolate. Aí passo. Depois eu vou lá de novo. E depois do almoço, que doce é muito gostoso depois do almoço. A gente tá junto, meu irmão. Agora, nem tudo que é lícito às vezes convém. Qual o problema de comer um chocolate? Nenhum. Mas eu te pergunto uma coisa, e 10? Chega a engolir seco aqui. Ninguém viu. Hein? Aquele bolozinho gostoso. É bom demais. Mas quantas pedaladas eu tenho que dar? Não há nenhum problema, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não estou falando sobre pecado hoje. Eu estou falando sobre o que é lícito, mas o que não convém. Sobre o que é lícito, mas não edifica. Porque vai tirar a direção de Deus para a tua vida. Vai afastar você do propósito de Deus. Você está comigo? Então aqui em 1 Coríntios, a gente vai ler aqui, eu acabei de falar, mas a gente vai ler aqui 1 Coríntios no capítulo 10. Eu quero que você entenda uma coisa, amado, o diabo já perdeu. A guerra já acabou. Você não está numa batalha. Você está desenvolvendo a sua salvação. Você não está lutando contra o diabo. O crente, amado, não vive fugindo de tragédia. O crente é alguém habilitado por Deus para saber lidar com a bênção e com a maldição. A maldição, amado, Cristo levou sobre ele. Já não existe maldição mais sobre a tua vida. Tu não está numa guerra nem vai batalhar com ele, porque tu está sentado à direita juntamente com ele, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E espiritualmente, amado, você está junto com ele, você tem autoridade. Mas as pregações hoje têm sido sempre assim, em cima de desemprego, em cima de batalha, em cima disso, em cima daquilo, e parece que quando o cara consegue um emprego, foi algo que Deus deu. Mas eu te pergunto, e aquele emprego quando afasta? E a agenda que está tão ocupada, amado? E a agenda que está tão ocupada? A gente tem que examinar, gente. A gente tem que examinar. Você entende? 1 Coríntios, capítulo 10. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ser dedicado, deve ser o melhor funcionário, você deve ser o melhor aluno, você deve ralar, você deve dar duro, mas Deus está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar. Cultuar a Ele está em primeiro lugar. Orar a Ele está em primeiro lugar. Ser guiado por Ele está em primeiro lugar. Todas as coisas, versículo 23, 1 Coríntios, capítulo 10, isso faz parte, amado, o que é que você tem que ter uma informação, uma opinião formada na tua mente, irmão. 10, versículo 23 diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então, muitos cristãos fazem o seguinte, é pecado? É não, então estou dentro. Convém. Vai promover edificação, vai levar você aonde? Vai me levar aonde? Então, eu preciso, amado, examinar isso aí. Se realmente vem de Deus ou não. Se é para mim ou não. Porque talvez, amado, não seja para mim. Você está comigo? Agora eu quero que você vá aqui comigo, e eu quero colocar esse texto aqui, lá em 1 Reis, porque eu digo, Senhor, me mostra uma palavra de alguém que alcançou tudo o que desejou. Quem sabe essa pessoa? Quem é que sabe aqui? Quem lembra? Pode falar. Salomão. Eu disse, Senhor, me mostre uma pessoa na palavra que alcançou tudo o que desejou. E me mostre como foi a vida dela. Amado, você precisa conhecer o que é bom para a tua vida. Você precisa dizer assim, olha, isso aqui é bom para mim. Isso aqui é lícito, mas não é bom para mim. Eu não quero. Isso aqui eu sei que é para mim.
Sabe, à medida que você desenvolve, amado, comunhão com a palavra, à medida que você desenvolve uma vida de comunhão com o Senhor, amado, não é uma vida religiosa, amado, achando que vai tudo beleza e não se examina. A Bíblia diz que nós devemos nos examinar a cada dia se nós estamos na fé. O objeto, irmãos, da minha fé e o objeto da tua fé deve ser Deus, deve ser Cristo centrado na tua vida, amado. E talvez ele seja uma esfera e não aquele eixo em que se coloca a rolimã, aquelas rodinhas de aço que tem um bocado de esfera e as esferas ficam ao redor e não no centro. O centro é o eixo de todas as coisas. Cristo, amado, é o centro, ele é o eixo de todas as coisas. Quando Paulo fala sobre uma paz que excede todo o entendimento, Paulo diz que a paz de Cristo, não a minha paz, seja o árbitro das minhas decisões. Porque existe uma falsa paz. Qual é a falsa paz? Eu só estou tranquilo porque minhas contas estão pagas. Mas eu te pergunto, e quando as contas não estão pagas, como é que você está? Porque a paz de Deus, amado, excede todo o entendimento. A paz de Deus, amado, é uma segurança que nós temos nele e não porque as nossas contas estão pagas. Eu não quero dizer que as contas não devem estar pagas sim. Porque a própria Bíblia diz que se você quiser ir ouvir a Ele, comerá o melhor desta terra. Mas tem algumas coisas que não funcionam, amado, na ordem dos acontecimentos que eu quero que aconteça. Vamos ser redundante aqui. Você está comigo? Existe um século, amado. O príncipe desse século, quem é? Satanás. Existe um sistema que não funciona à luz daquilo que eu quero que ele funcione. Isso afeta a minha vida, amado. Amém? Isso vem de encontro aos meus valores. Então, muitas vezes não acontecem coisas como eu desejaria que acontecesse. Mas como é que eu me posiciono diante dessas coisas? Então, se eu tenho uma paz que excede todo o entendimento, as coisas dando certo ou não, num determinado momento da minha vida, amado, isso não me desestabiliza. A Bíblia diz que existe uma paz em Deus que não apenas guarda o teu coração, mas guarda a tua mente, amado. É a paz em Deus. Paulo fala em Romanos, no capítulo 5, que nós somos reconciliados com Deus, e a reconciliação que nós temos com Deus, amado, nos proporcionou paz, ou seja, nós temos acesso a Ele. É essa paz que a Bíblia fala. Não é uma paz que as coisas, quando estão funcionando tudo correto, amado, você levanta os braços. Não, você deve louvar, sim, quando as coisas estão funcionando, mas você deve continuar louvando quando elas aparentemente não estão funcionando. Mas existe um Deus por trás trabalhando em você, aperfeiçoando você. Me aperfeiçoando. Paulo diz o que? Eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ser contente com quem? Eu não dependo de tapinha nas costas, eu não dependo de elogio, eu não vivo em função disso, porque eu aprendi a ser contente. Eu sei ter falta como sei ter abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É diferente, irmão. Equilibrado o homem. Estava com dificuldade financeira, não se desesperava. Estava com abundância, não era o dono do mundo. Equilibrado nas suas emoções, amado. Então tem uma passagem aqui, eu quero que você vá aqui, 1 Reis. Confissão só, amado, sem mente renovada, é aquela confissão de papagaio. O papagaio fala tudo o que você fala do lado dele, mas ele não entende nada do que está dizendo. O que funciona, amado, é o que sai do teu coração. Habite ricamente a palavra de Deus no vosso coração. O que funciona, amado, não é a confissão de papagaio. O que funciona é a confissão do que crê. E crer está no coração. Uma vez eu tentei, eu não era pastor não. Estava no começo da minha fé e eu interpretava mal, porque o ministro ensinava bem, mas eu interpretava mal. Porque ele sempre dizia, fé é no coração, você precisa meditar, porque aquilo que sai da sua boca tem que vir do teu coração, não pode vir da tua mente, porque a tua mente pode estar assaltada durante um momento. Quem já teve a mente assaltada aqui, por uma notícia? Consegue confessar alguma coisa dela? Geralmente o que se consegue confessar de uma mente assaltada por um problema é murmuração. Eu confessando, e as coisas dando o contrário. Confessando e as coisas dando o contrário. Eu digo, oxe, o que é que está acontecendo? Porque Deus é mentiroso. O que é que está acontecendo, Senhor?
Ele diz, essa palavra está onde? Está na sua mente ou está no seu coração? Porque a sua mente pode duvidar, mas o seu coração não. Maria disse o quê? Como é que vai ser esse negócio de ter filho? Eu nunca deitei com ele. Mas sabe de uma coisa, não estou entendendo muito não, mas eu concordo com tua palavra, que seja cumprida em mim a tua palavra. A mente não entendeu, mas ela disse, eu recebo. Ou seja, ela levou cativo um pensamento, irmãos. A obediência daquilo que Cristo falou daquilo que o Senhor falou para ela. Através do anjo. Você está comigo? Mas voltando aqui. 1 Reis, capítulo 3. Você é uma bênção. Diga para a pessoa que está do seu lado. Você é uma bênção, meu irmão. Você é abençoado. Diga, você é abençoado. Diga, você já nasceu de novo? Diga, você já nasceu de novo? Diga, você já foi abençoado com toda sorte de bênção. Diga, você é uma bênção. Diga mais uma vez, você é uma bênção. Agora pergunte para a pessoa, o que é que você vai fazer com você? A grande questão é, o que é que você vai fazer com a bênção que você é? Não é com a bênção que você tem, é com a bênção que você é. Amado, eu vou te dizer uma coisa, uma vez eu fui chamado de arrogante. Isso é muito presunçoso. Quando eu fiquei convencido que eu era uma bênção, eu não piso em ninguém não, sabe, gente? Eu fico calado. Porque às vezes se eu falar demais, as pessoas vão achar que eu sou arrogante. Mas uma vez eu fui falar, fui dar uma de José, quase que me lança lá dentro daquele buraco lá. Você tem que estar convencido que você é uma bênção. Agora você tem que ter sabedoria de lidar com você, que é uma bênção. Mas a grande questão do cristão, amado, é que quando ele recebe uma bênção, ou a bênção que ele é, ele não sabe lidar com essa bênção. Você está comigo? É sobre isso que nós estamos falando, irmão. Começamos e tal, agora a gente vai passar passou o creme e agora a gente vai passar a Gillette. Brincadeira, gente. Mas vem aqui. Mas vem aqui uma coisa. Eu falei qual? Capítulo 3, versículo 3, diz aqui, Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda aos altos. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhes, pede-me o que queres que eu te dê. Olha só. Pede para mim o que você quiser. Deus não é mentiroso, irmão. Deus não é mentiroso. Ele apareceu em sonho para Salomão e disse, pede o que é que você quer que eu faça com você. O que é que você quer que eu te dê? Presta atenção aqui, amado. Isso é muito importante para a tua vida. Salomão era filho de Davi. A Bíblia diz que Salomão amava o Senhor porque andou nos preceitos de Davi. Você concorda, amado, que o pai ensinou algo para o filho? Então o pai falou algo para Salomão que se referia à sucessão. Que Salomão sucederia ele. Então havia algumas instruções envolvidas aqui, amado, em que Salomão entendia muito bem qual era o papel dele nessa sucessão. Então, o pedido de Salomão envolvia o papel que ele foi encarregado de realizar. E que ele seria encarregado de realizar. Eu e você, nós somos reis e sacerdotes aqui na terra. Nós somos salvos e chamados para uma santa vocação, para realizar algo. O que você pede e o que eu peço a Deus é em função disso ou do que eu quero fazer apenas? Ou é em função daquilo que eu fui chamado para fazer? Eu quero que Deus se envolva comigo apenas nos meus projetos pessoais e eu esqueço do meu chamado? Salomão tinha consciência e a Bíblia diz que ele andou nos preceitos de Davi, ensinado por Davi. E a Bíblia diz que ele amava o Senhor.
Ele amava o Senhor. O Senhor apareceu a ele em sonho e disse: rapaz, o que você quiser me pedir, me peça que eu te dou. O pedido de Salomão envolvia, sabe o quê? O compromisso dele na sucessão do seu pai. O compromisso de Salomão não envolvia um projeto pessoal onde Deus não estivesse envolvido. Eu te pergunto uma coisa, pergunta para o teu irmão, nos teus projetos, aonde é que Deus está? Qual é o lugar dele? Digo, os seus projetos envolvem o teu chamado. Mas a gente tem ouvido uma palavra que eu digo assim, amado. Sabe, ganhe dinheiro, seja rico, oferte na obra. Cresça, seja um bom médico. Deus mandou isso. Deus pediu isso. O que é que Deus pediu? Porque, amado, eu vou te dizer uma coisa. Um dia, eu vi uma reportagem. O tempo passa rápido. Eu vi uma reportagem de um comercial que eu não vou dizer qual é. Para não fazer propaganda dele aqui. Eu achei bem interessante. 2 caras de meia idade. Um chegou para o outro e disse assim, se queixando, né? O cara disse assim, poxa, ninguém convida a gente para fazer mais nada, para falar de uma nova geração. Aí o outro disse, puxa, tudo desse jeito, falar de uma nova geração, o que é que as pessoas podem ver em nós que somos velhos? Algo novo. Sabe, irmão, você talvez não veja algo novo em quem é mais velho do que você, mas existe conselho ali, existe vida e experiência. E tem muita gente nova desprezando conselho. E porque despreza conselho não prospera. Sabia disso, irmão? Que isso soe como um conselho sobre a tua vida. Sabe o que foi, amado, que um ancião chegou para Roboão, filho de Salomão, e disse para ele? Disse, olha, ouve os anciãos. Sabe, irmão, o sinal de ouvir um ancião naquela época, hoje não, velho. O que é que um velho pode trazer algo de novo? Vida. Experiência, maturidade em muitas áreas que uns menininhos não têm. São muito arrogantes e presunçosos. Eu nunca desprezei conselho de pai e de mãe, irmão. Eu nunca desprezei conselho de quem era mais velho. Nunca desprezei. Eu não digo, eu não vou não. Eu vou assim mesmo, os caras não sabem o que é que está dizendo não. Mas hoje é como aquele comercial. A geração mais nova, quando vê um velho falando, diz, oxe, não entende nem de informática, de mundo digital, é analfabeto. Amado, ele pode ser analfabeto em coisas digitais, mas tem experiência de vida para passar. Você está comigo? A Bíblia diz que quem despreza o conselho é tolo. Amém, gente? Então você tem que ter cuidado. Quando eu ouvi aquilo, eu disse, mas Márcio, olha só. Agora, eu imagino o velho que está vindo aquele comercial, ou a pessoa de meia idade que está ouvindo aquele comercial. Eu não sei como é que ele se vê dentro daquilo ali. Está abafando. Eu amo essa mulher. A mensagem subliminar, uma mensagem é passada para os novos. Você não tem nada que buscar nos velhos. E a outra mensagem é dizer para os velhos, você não tem nada que se meter no mundo novo. Mas o conselho, irmão, permanece. E conselho é vida. Você está comigo? Então aqui, amado, Salomão chegou e pediu. E a Bíblia diz aqui, diz o que aqui? Qual é o conselho que eu quero trazer para você? Cuidado, amado, se você busca só a sua profissão. Se você busca só os seus próprios interesses. E você não procura entender o chamado que Deus tem para a tua vida. Cuidado com isso. Aí você quer envolver Deus no chamado que você tem. Não no chamado que Ele tem para você. Isso é perigoso para você. E você precisa discernir isso aí. Respondeu Salomão, versículo 6. De grande benevolência usaste para com o teu servo, Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, justiça, retidão de coração, perante a tua face. Olha só, o filho viu no pai o exemplo. E lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Salomão falando dele mesmo. Você está comigo? Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Ou seja, Salomão chegou diante de Deus e disse, eu não tenho experiência, eu não sei como me conduzir, eu não sei o que é que eu vou fazer nessa sucessão, eu estou perdido.
Embora eu tenha visto meu pai andar em fidelidade, em justiça, em retidão, andando diante da tua face, embora eu tenha andado e te ame nos preceitos que eu vi no meu pai, que eu fui ensinado por ele, eu não sei como eu vou assumir isso. E é interessante, amado, que Salomão pediu sabedoria para conduzir ao que Deus havia confiado a ele. Quem está entendendo isso aqui? E muitas vezes nós estamos pedindo sabedoria para conduzir apenas a nossa vida e não aquilo que Deus nos confiou. Porque está um evangelho de coisa, amado, um evangelho de posse, um evangelho de conquista, um evangelho de vitória, um evangelho disso, e não um evangelho para construir um propósito em Deus. Você entende? Isso é importante para a tua vida, irmão. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, versículo 8, teu servo está no meio do teu povo, que elegeste. Ou seja, ele tinha consciência que ele ia reinar e ia conduzir, não o povo dele, Salomão, mas o povo de Deus. Salomão tinha consciência, amado, do ofício que ele foi encarregado, ele não tinha sabedoria, não tinha estrutura. Ele reconheceu diante de Deus, ele disse, Senhor, eu preciso de discernimento. Eu preciso de discernimento para conduzir esse povo. Esse povo é muito numeroso. Me dá sabedoria, me dá discernimento. A Bíblia diz que esse parecer, versículo 10, agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste estas coisas e não pediste longevidade, nem riquezas, nem morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste eu vou te dar. Eu entendo, irmãos, que quando eu estou cumprindo o propósito de Deus, que eu peço algo que está ligado ao propósito dele, não ao meu, ele vai acrescentar coisas na minha vida. Ele vai acrescentar coisas na tua vida. Agora a questão toda é, o que é que eu vou fazer com aquilo que Deus vai acrescentar? O que é que eu vou fazer com aquilo que Deus vai acrescentar? Você está comigo? Isso é muito importante, amado, nós examinarmos. Você, quando sai daqui hoje, medite nessa palavra, amado. Mastigue, rumine essa palavra. Então ele diz aqui, aquele parecer, ou seja, Salomão estava totalmente voltado para cumprir o ofício que ele havia sido encarregado, ou seja, assumir o reinado, conduzir um povo. Salomão, irmãos, estava voltado para conduzir aquilo que era da vontade de Deus, cuidar do povo de Deus. Então aquele parecer agradou a Deus, ele pediu sabedoria para conduzir o seu ministério, o seu ofício. Aí Deus disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou mais além contigo. Eu vou te abençoar em cima daquilo que você não pediu. Eu vou te dar riquezas. Também até o que não pediste, te dou, tanto riquezas como glória, que não haja, olha só, que não haja igual entre os reis, por todos os dias, não haja entre ti nenhum rei, ninguém igual a ti. Você concorda comigo, irmãos, que Salomão era o cara? Você concorda comigo? Que ele era o cara, amado. Agora eu te pergunto o seguinte, Salomão, amado, e é isso que eu quero trazer para você hoje, amado. Deus quer que você coma do melhor desta terra. Ele quer que eu coma do melhor desta terra. Mas Ele não quer, irmãos, que a riqueza que Ele vai fazer chegar na minha mão, faça eu viver uma vida nos classificados. O que é que eu compro agora? Cobertura, apartamento, carro, celeiros. Quem está comigo aqui? Por que isso é importante? Quando eu falei sobre conselho, amado, Salomão escreveu um livro que muitas pessoas chamam de Salomão de cético, e parece que a turma dos neopentecostais diz que Salomão era incrédulo. E quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, aquele livro não fala de murmuração, aquele livro fala de uma experiência de vida. De alguém sendo tão sincero a ponto de Deus dizer, eu quero que esteja escrito o que ele colocou, o que ele falou. Eu quero que todo mundo tome conhecimento dessa experiência de vida. Então, surgiu o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão,
livro como fruto de uma vida, livro como fruto de uma experiência de vida, com Deus e sem Deus. Isso, amado, diz respeito a mim e a você. Você tem uma vida, você tem uma experiência única, você tem algo para construir junto com Deus, amado. E que isso envolve um sentido e um propósito. Porque se não houver sentido e propósito, você vai trabalhar e você vai dizer, eu não sei para que eu estou fazendo isso. Você vai ganhar dinheiro e diz, continuo triste. Você vai viajar e você diz, quero mais. Nada te satisfaz, nada te preenche. É um vazio, é uma busca constante de uma satisfação que só Deus pode suprir. Porque não importa, amado, quem você vai ser, mas importa quem você é. E nós não podemos encontrar um sentido para a vida e um propósito para a vida, amado, se nós nos dedicarmos apenas a trabalho, a estudo, a ciência, a filosofia, seja lá o que for. Eu quero que você vá aqui comigo, a gente vai rápido. Então veja bem, você concorda, mas se eu ganhar um carro, eu vou carregar os irmãos. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Quanto mais você cresce profissionalmente, se você não tiver cuidado, Deus vai ficar de lado na tua agenda, porque Ele entende os teus compromissos. Eu quero te dizer uma coisa, amado, Ele pode até entender os teus compromissos, mas é você que não está entendendo o propósito que Ele tem para a tua vida. E você vai se frustrar. Eu não estou profetizando, mas eu vou ler uma palavra aqui de um homem que disse, tudo é vaidade. Vaidade o quê? Isso é fútil. O que eu faço dá certo, mas não me dá satisfação. Eu sou bem sucedido, eu sou bem realizado em tudo que eu faço, mas eu não tenho satisfação naquilo que eu faço. Isso é canseira, isso é enfado, isso é vaidade. Como alguém pode dizer? Isso é profundo, irmão. Quem está entendendo essa mensagem hoje? Seja feliz, irmão. Busque contentamento, uma vida de contentamento, irmão. Não é uma vida apenas de realização profissional, não, irmão. É uma vida de contentamento, irmão. Ganhe dinheiro. Desfrute, amado. Tire férias. Mas veja que tem um Deus na tua frente, irmão. Se divirta, amado. Mas não se dedique só a isso, não, irmão. Porque isso vai ser tristeza no fim dos teus dias. Vai ser tristeza. Vai ser vazio. Porque esse homem disse que o fim do riso é a tristeza. O fim da alegria é o choro. Em outras palavras, hoje eu me alegro, mas amanhã eu choro. Hoje eu consigo rir, mas depois eu tenho tristeza. Deus não quer isso, irmão. Na minha vida nem na sua vida. Nós precisamos renovar a nossa mente, irmãos, para que a nossa mente coopere com o nosso espírito, para que a gente possa, sabe, irmãos, se desarraigar um pouco de projetos pessoais, sem que Deus não esteja envolvido, amado. Ganhar dinheiro, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro. Compromisso disso, compromisso daquilo, compromisso daquilo. E Deus onde está? E Deus onde está? E vai chegar o dia que você vai dizer, não vai não. Vamos desfazer aqui, está gravado aqui. Não vai porque eu não quero mal para a tua vida. Mas não seja teimoso não, porque senão vai chegar e você vai dizer, o que foi que eu fiz com a minha vida? Eclesiastes. Você precisa buscar um sentido para a sua vida. Eu preciso buscar um sentido para a minha vida. O que é mais importante para mim, amado, é aquilo que Deus tem para a minha vida. Não é aquilo que as pessoas estão fazendo, amado. Sabe, mas Deus tem uma carreira para você, Deus tem uma carreira para mim. Amém? Eclesiastes. Então é interessante que nesse livro, amado, se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver, sabe, de um homem com sabedoria escrevendo sobre a vaidade da sabedoria humana, a vaidade do materialismo, a vaidade do prazer, a vaidade das posses, e depois você vai ver esse homem escrevendo sobre o propósito de Deus. Ele diz, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo determinado. E para todo tempo há um propósito. Ou seja, eu devo fazer algo em que eu possa identificar que existe um sentido e um propósito de estar fazendo aquilo. Porque se não identificar isso, é vazio, é fútil,
não tem valor. Quantos cristãos? Pergunta para o teu irmão, irmão, você está tentando ser sucesso? Diga a vida, amado, diga a vida, meu irmão. Não é isso. Diga a vida, não é uma questão de sucesso. Diga a vida, é uma questão de propósito, de sentido. Tem gente andando de bicicleta, irmão, dentro do propósito. Tem gente pegando um ônibus, feliz da vida, e outro de carro triste. Parece que é pecado dizer assim, parece que é pecado hoje, viu? Eu não quero muito dinheiro não, Senhor. Eu quero paz, eu quero segurança, eu quero uma família, uma casa. Eu só quero isso. Parece que é pecado não querer mais. Olha, amado, quando existe propósito, sentido, você sabe o que você precisa. E você escolhe o que você quer. E você diz, eu não quero mais, eu só quero isso. Está bom para mim, Senhor. Então você anda livre da inveja, anda livre de desejar o que os outros têm, porque você está satisfeito com você mesmo. Você não se vê nem superior nem inferior, porque você passa a se conhecer melhor e sabe que aquilo é o melhor de Deus para a tua vida, e você não quer o melhor de Deus para a vida dos outros, irmão. Você quer o melhor de Deus para a sua vida. Você está satisfeito andando de bicicleta, andando de carro, andando a pé, mas só é feliz se tiver carro. Eu vou te dizer uma coisa, mano. Salomão era o cara. Eclesiastes capítulo 1. Ai, papai, está correndo o tempo. Nós acabamos de ler em Reis que o Senhor disse, olha, não vai haver homem igual a ti, em sabedoria, em riqueza. As pessoas não vão chegar junto de você, nem na poeira. Aí Salomão diz, vai lá para o versículo 8. Não sou eu que estou dizendo não, viu gente? Capítulo 1, versículo 8 de Eclesiastes. Todas as coisas são canseiras. Glória a Deus pelo glória a Deus. Mas medita, irmãos, a respeito da confissão de alguém que foi o homem mais sábio, o homem mais rico, e o homem que a Bíblia diz que tudo aquilo, ele mesmo diz, tudo aquilo que os meus olhos viram e desejou, eu pude ter. Imagina o que você deseja. Imagina aquilo que os teus olhos veem, você puder alcançar. Só não imagina o que Salomão imaginou, que tudo isso é canseira. Eu só entendo, amado, como diz Jesus, que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A minha vida e a tua vida, amado, não consiste em abundância de bens, amado. A minha vida e a tua vida, amado, consiste no propósito que Deus tem para ela. E nós precisamos entender qual é esse propósito. Em que consiste esse propósito. Então ele diz aqui, todas as coisas são canseiras, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem enchem os ouvidos de ouvir. O que é que Salomão estava querendo dizer aqui? Que aquilo que os meus olhos veem, ele quer mais. É uma insatisfação constante. Presta atenção aqui, igreja. Uma insatisfação constante. Aquilo que eu ouço não produz nenhum tipo de contentamento em mim. Então ele vai aqui para a experiência, ele continua no versículo 12 aqui, ele diz que aplicou o coração para esquadrinhar tudo o que acontecia debaixo da terra. Imagina, aqui debaixo do céu. No versículo 13. Este enfadonho trabalho, ainda acusa Deus dizendo que Deus impôs o enfadonho trabalho sobre o homem. Olha o conceito que ele tinha de Deus. Agora veja só, amado, que coisa interessante. Diga, no começo, não foi assim. Ou seja, a Bíblia diz lá em 1 Reis, no capítulo 3, que Salomão amava Deus. Deus concedeu riquezas. Salomão pegou das riquezas que recebeu e fez o quê? Os seus projetos pessoais. Perdeu até a consciência da presença de Deus, da benevolência de Deus. Você entende, gente? Eu não quero trazer um culto pessimista, mas eu quero trazer um culto, amado, em que você deve avaliar e examinar quais são os teus projetos, quais são os teus planos e onde Deus está envolvido aí. E lá na frente você não diga, estou cheio de dinheiro, mas
De que serve isso? Tem um carro, mas de que serve isso? É bom que você tenha dinheiro, amado, mas haja propósito. É bom que você tenha um carro e haja propósito. É bom que você tenha uma casa. É bom que você seja suprido. É bom que você coma do melhor desta terra. Mas que haja propósito na tua vida, amado. Que haja uma satisfação no teu coração de estar vivo. Ou viva. Você entende? Aleluia. O que é que eu estou querendo dizer aqui, amado? Nessa mensagem que eu trouxe para você hoje. É que muitas vezes, amados, os cristãos, eles não discernem a bênção de Deus. E começam a usar da bênção para propósitos pessoais. E quando começam a usar das bênçãos para os propósitos pessoais, eles saem do propósito de Deus. E quando saem do propósito de Deus, não encontram mais satisfação nem sentido, amado, para a vida. Então você começa, amado, aí tem que comprar um celular. 3 meses, já está olhando outro celular. Compra um carro agora, daqui a 2 meses já vê o lançamento, já está desejando um carro novo. Vai parar onde isso? E quando você vai vendo que você compra um carro, troca de bem, troca disso, você quer mais. Não há nenhum problema de você trocar de carro. Não, amado, não há problema nisso. Mas a tua vida não consiste nisso. Você deve celebrar os seus bens, deve celebrar a tua abundância, deve tirar férias, deve folgar, deve ter lazer, deve ir para o cinema, deve ir para teatro, deve se divertir. Porque isso, se Deus te deu teu dom para você desfrutar da vida, desfrute. Agora, amado, é importante que Ele esteja ali com você. Para finalizar, porque o tempo está avançado, eu queria chamar o louvor. Para finalizar, no capítulo 2, Salomão fala da vaidade das possessões. O que é que eu estou querendo dizer com isso, amado? Vazio. Agora é interessante que Deus concedeu algo. Renove a sua mente, amado. Renove a sua mente. Não trabalhe para você. Não trabalhe só para projetos pessoais. Não tenha em vista apenas você. Paulo diz, olha, não seja tolo. Tenha em vista o que é do outro. Viva uma vida voltada para o próximo, para a coletividade. Veja o bem comum. Não viva apenas com base em projetos pessoais onde Deus não está envolvido. Você está comigo? Aleluia. Capítulo 2, versículo 10 diz aqui: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Isso era a recompensa de todas elas. Como, irmãos, alguém riquíssimo, alguém bilionário. A mensagem que eu quero dizer para ti hoje é que nós precisamos renovar a nossa mente para encontrarmos um propósito em Deus. Precisamos renovar a nossa mente, amado, não apenas para nos voltarmos para projetos pessoais, amado, porque isso não vai levar você a canto nenhum. Sou sinceramente franco contigo. Vai não, irmão. A melhor coisa do mundo, sabe o que é? É você se alegrar com aquele que está prosperando e se alegrar com você mesmo. A melhor coisa do mundo, irmãos, é que você olhar para você e você não vê falta em você mesmo. O que acontecia com Salomão é que ele não estava privado das riquezas, mas ele estava privado de um sentido para a sua própria vida e de um propósito para a sua própria vida. A ponto de um bilionário dizer: que vida fútil. É interessante, amado, que aquele que construiu o templo de Deus, no final das suas vidas, começou a construir templos para outros deuses. A tua riqueza e a minha riqueza, amado, ela não deve de forma alguma fazer com que nós nos afastemos de Deus. Muito pelo contrário, irmãos, devemos nos aproximar cada vez mais dele. Devemos renovar a nossa mente para fazer uma reagenda com Deus. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era fútil. Era como correr atrás do vento. Como um milionário, irmãos, pode dizer: tudo que eu fiz foi como correr atrás do vento. É quando nós dedicamos a nossa vida apenas, amado, para as nossas realizações profissionais. É como correr atrás do vento. Mas esse mesmo homem, amado, nesse estado em que ele estava, sabe, alienado de Deus, a Bíblia diz que esse homem aqui, eu queria encerrar com esse versículo aqui. Ele diz no capítulo 2, no versículo 24, ele diz: nada há melhor para o homem
do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Ou seja, você trabalhar, mas gozar a vida, você ter lazer, você ter momentos bons, agradáveis. Goze do fruto do seu trabalho, aproveite o seu dinheiro, aproveite o que você tem. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, e eu quero deixar isso marcado hoje aqui, pois separado deste, quem poderá comer ou quem poderá se alegrar? Em outras palavras, sabe o que é que a Bíblia diz? Que você pode trabalhar, que você pode ganhar o mundo, que você pode conquistar os melhores postos de emprego, mas você vai continuar com fome, vai continuar sedento, vai continuar vazio, bem-sucedido, realizado profissionalmente, mas você não vai se fartar, você não vai ter uma vida plena. Salomão disse: aproveite o que você tem, mas faça o seguinte, coma junto com Deus, reconheça o Senhor, porque separado deste, tudo que você faz vai fazer com que você continue querendo mais, buscando mais, e jamais vai encontrar aquilo que você tanto precisa. Sabe qual é o propósito da tua vida? Pergunta para o teu irmão. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Você sabe qual é o objeto da sua fé? Pergunta a ele. É aquele que quando você come com ele, você se farta. É aquele que quando você bebe com ele, você mata a sua sede. Diga, o propósito da tua vida não é o teu emprego, não são os teus projetos pessoais. O propósito da tua vida é aquele que preenche tudo em todos. Diga, não há falta nele. Diga, ganhe dinheiro, meu irmão. Ganhe muito dinheiro, irmão. Trabalhe, irmão. Mas não perca de vista o Senhor. Aleluia, Pai. Alguém pode perecer rico financeiramente, mas pobre espiritualmente. Eu quero que você fique em pé.